nosso tema de hoje, porque nós vamos falar sobre impedimentos, psicografias do nosso querido irmão Chico Xavier, que trazem uma luz maior sobre aqueles ensinamentos do Evangelho, aqueles ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E esse tema impedimentos, ele que está inspirado, que está colocado no livro Fonte Viva, aliás, que é uma recomendação, ele nos traz mensagens de 2, 3 páginas que realmente iluminam nossa alma. Ele começa justamente com um trecho do Evangelho que nos diz: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso está em Paulo, apóstolo Paulo, em Hebreus 12:1. E essa mensagem que tem o título Impedimentos, ela nos lembra que por onde a gente anda na terra, mesmo transportando o vaso da nossa fé e a fazer boas obras, nós encontramos a granel impedimentos, né? O que é a granel? Em grande quantidade. E esses impedimentos, eles são de toda ordem. Eles são naquelas nossas tentativas iniciais para o progresso material, que acabam fracassando, aquele nosso negócio, aquele nosso empreendimento. Elas são no nosso companheiro que falha, ou seja, que não corresponde às nossas expectativas. Às vezes numa perseguição ao nosso ideal. Isso sem contar o fel, o veneno de pessoas próximas, né, que nos causam tanta tristeza, tanta incompreensão. E isso muitas vezes vem a nos induzir à negação ou à inércia. E é aí que entra o grande alerta. Qual família, qual projeto que não encontra dificuldades? Que não encontra críticas, que não encontra opositores. Tanto nas famílias, quanto nos projetos materiais, quanto ONGs, quantos grupos com projetos maravilhosos que se dissolvem pela discórdia, pelos desentendimentos. E aí entra realmente o grande alerta, o grande chamado dessa passagem do Mestre Jesus que devemos seguir adiante, que devemos realmente perseverar. E quando ele fala de carreira, ele está falando em todos os aspectos, né? Seja, se você pensar realmente numa carreira, seja uma carreira acadêmica, poxa vida, a gente remete, né, aqueles dias de faculdade, aquele frio aqui da faculdade, da cidade, aquele muitas vezes com fome, direto do trabalho. Então, são obstáculos que, quando superados, nos trazem realmente uma vitória que, num primeiro momento, é uma vitória pessoal, mas que, na verdade, ela reverbera na evolução de todo o nosso planeta. Porque quando nós evoluímos, quando nós transpomos um obstáculo, o que nós estamos emanando é justamente essa força de perseverança, essa coragem, né? Tem até uma música que fala assim: coragem para encarar, frente a frente, eu no espelho. A gente entrega a idade, né, quando canta essas musiquinhas. Mas é bem isso, né? Essa coragem de seguir adiante, que nos é inspirada por tantos. O próprio Mestre Jesus, que encarou tantos obstáculos, tantos perseguidores. Depois mesmo entre os seus, né, foi traído, foi caluniado, mas perseverou até o último instante. Lembrando que esse último instante não foi só aquele na vida ali material. Mesmo depois da sua crucificação, onde ele ressurgiu e continuou inspirando os apóstolos a seguirem diante, mostrando que a nossa vida é muito mais do que essa dificuldade presente. É muito maior do que esse pequeno obstáculo que hoje nos parece tão grande, mas se olharmos lá para trás, tudo que já passamos antes e que parecia tão gigante naquele momento de aflição, e que passou, e que superamos, e que sensação maravilhosa a dessa superação, a dessa
a de realmente deixar de lado esses impedimentos, transpondo, superando e seguindo na nossa carreira, que é o nosso objetivo, que é o nosso sonho, que é o nosso projeto de vida, seja ele o nosso autoaperfeiçoamento, seja ele o projeto da nossa família, seja um projeto social, seja um projeto mesmo material, mas onde hoje, gente, um empresário que ele é bem sucedido, que ele consegue agir de forma equilibrada e generosa, ele consegue dar subsídios para várias famílias subsistirem. Esses recursos todos, sejam ele na parte material, sejam ele na parte espiritual, que são realmente seguidos adiante, eles trazem frutos por gerações e gerações. Vejam as obras de Chico Xavier. Chico Xavier, ele foi até processado, né? Para quem não sabe, ele foi processado ali naquelas obras do Espírito Humberto de Campos, pela família. Ele foi caluniado pelos parentes mais próximos, como aconteceu aquele caso com seu próprio, a gente chama de filho adotivo, né? Porque era a pessoa que estava ali mais próximo, e tantas outras circunstâncias. Mas ele seguiu adiante na sua carreira, no seu projeto, dedicando toda a sua vida ao bem. E quantos ele inspira, veja, essa obra mesmo, né, que foi uma obra, dedicação de horas da sua vida, em comunhão com os seres de luz que os acompanhavam, nesse caso Emmanuel, e que nos inspira até hoje a seguir adiante, a superar os obstáculos, a dar um passo além da nossa materialidade. Ele também nos trouxe uma mensagem, um ensinamento muito bonito, num desses momentos de aflição, num desses momentos de tristeza. Ele pediu a intervenção de Maria de Nazaré, da Nossa Mãe Santíssima, e numa determinada noite ele recebeu ali uma mensagem onde ela foi escrita num papelzinho, que ele guardava esse papelzinho no seu travesseiro, e nela estava escrito: isso também vai passar. Então, quando nós temos um foco, um objetivo a seguir, tudo mais fica muito menor. E nós temos na nossa existência muito mais do que essas pequenas dificuldades. Temos tantas bênçãos, tantas alegrias. E o agradecimento, essa força de reconhecer as nossas vitórias e toda a ajuda e toda a misericórdia divina que nos envolve, ela nos fortalece. Quando nós temos aqueles desesperos, seja com os nossos filhos, seja com a situação dos nossos pais, mas nós lembramos também as bênçãos do sorriso, as bênçãos das alegrias cotidianas, da borboleta cintilando, dos pássaros cantando, do ar que nós respiramos quando tantos se encontram, né, entubados em situações muito difíceis, sobretudo agora nos hospitais. Respirar é uma bênção e é um convite de Deus a seguirmos adiante, deixando os impedimentos de lado, superando esses obstáculos com coragem, com força de leões, no melhor sentido da palavra, no sentido da inspiração, no sentido de espelhar essa divindade que está dentro de cada um de nós. Certamente os impedimentos serão cada vez menores e as nossas vitórias sobre as dificuldades da vida serão cada vez mais reconfortantes e inspiradoras. Então, que possamos seguir com a inspiração para superar os impedimentos, esses que são muitos nesse dia a dia, nesse momento, né, difícil, planetário, mas que estamos sim passando, superando e prosseguindo no amor maior. Gratidão a todos, que possamos nos inspirar, encher o nosso coração de força, coragem e perseverança, porque dias melhores virão para todos, com certeza. Um bom fim de tarde.